Então vamos embora falar sobre LVM. Então vamos conceituar aí o que é o LVM. O LVM ele cria uma camada de abstração sobre o ambiente de armazenamento físico, permitindo você criar volumes de armazenamentos lógicos. Isso proporciona uma grande flexibilidade na manipulação da área de armazenamento em dispositivos físicos. Um volume lógico nada mais é do que o conceito de virtualização do espaço de armazenamento. Podemos aumentar, diminuir seu tamanho em tempo de execução sem precisar parar suas aplicações ou desmontar sistemas de arquivos. Então, basicamente, o LVM é uma forma de você juntar vários dispositivos, né? Tá? Criando um dispositivo único virtual, que é um agrupamento desses dispositivos, tá? E, a partir daí, criar diversos outros dispositivos lógicos, ok? Em que você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade. Bom, as vantagens. Primeiro, o uso eficaz de discos, tá? Segundo, permite aumentar ou diminuir dinamicamente o tamanho das partições. Terceiro, a partição de disco é identificada por um nome de volume e não pelo dispositivo. O quarto, usa 3 camadas, tá? Que a gente vai ver, que é o PV, o VG e o LV. E o 5 possibilita também snapshots dos volumes do disco rígido, que a gente também vai ver. Então, as divisões, né? Então, essas são as camadas, né, do LVM. Tem o PV, que é o Physical Volume, corresponde a todo o disco rígido, partição ou dispositivo de bloco que será adicionado ao LVM. O espaço disponível no PV é dividido em PEs, Physical Extends. São unidades de controle, tá, do LVM. O valor padrão do PE, do Physical Extends, né, é de 4 MB, possibilitando a criação de um VG de 256 GB. O VG, que é o Volume Group, corresponde ao grupo de volumes físicos que fazem parte do LVM. Do grupo de volumes são alocados os espaços para a criação dos volumes lógicos, né? Então o VG é o agrupamento dos PVs, né? O LV, que é o Logical Volume, corresponde à partição lógica criada pelo LVM para a gravação de dados. Ao invés de serem identificadas por nomes de dispositivos, podem ser usados nomes comuns para se referir às partições. O volume lógico é a área onde o sistema de arquivos é criado para a gravação de dados. Então, depois que você agrupa, né, os dispositivos físicos, os PVs, você vai fazer a divisão lá para cada um dos sistemas de arquivos lá que você escolher, né? E essa divisão é o Logical Volume, tá? E o PE, que é o Physical Extend, corresponde ao bloco de disco que será reservado para utilização em nosso arranjo. Tá aí um exemplo, né? Você tem os volumes físicos, né, que a gente chama de PV, PV1, PV2, PV3, PVN, ou seja, quantos volumes físicos você tiver. Esses volumes físicos vão ser agrupados num único volume grande, tá, que é esse grupo de volumes, tá? E depois você reparte esse volume, esse VG, esse volume grande, tá, em volumes lógicos, tá? E esses volumes lógicos vão ser formatados com um sistema de arquivos para poder ser usado. Então tá aí outra imagem, né, bem interessante aí, ver os discos lá em cima, né? Você, por exemplo, você tem no caso aí 4 discos, né? Então você vai particionar esses discos, por exemplo, como partição LVM, e depois você vai criar os volumes físicos com o PV Create, depois vai agrupar esses volumes físicos em um volume único, grande, né, com a soma total das capacidades dos discos, com o VG Create, depois repartir esse volume grande, VG dados, em volumes lógicos, né? No caso aí, repartiu um pedaço do VG dados para o RH, né, e um pedaço do VG dados para o Almox. E depois a gente formata essas unidades lógicas, né, esses volumes lógicos, tá, com o sistema de arquivos que você quiser. No caso aí, o volume lógico dedicado ao RH foi formatado aí com o XT3, tá? O volume lógico aí dedicado ao almoxarifado foi formatado aí com Razer FS, e você pode deixar um espaço não alocado para caso precise aumentar o armazenamento de um desses volumes lógicos aí. E tudo isso
é feito sem precisar desligar a máquina, a quente, né, como diz, né, ou então on the fly, ou seja, mesmo com o servidor funcionando, né, você não precisa parar nenhum serviço ou parar o sistema para poder aumentar ou diminuir esses volumes lógicos, ok? E essa é uma das vantagens aí do LVM. Então, mais um exemplozinho aí, né? Por exemplo, você tem o disco 1 e o disco 2, é criado dois volumes físicos, né? PV1 e PV2, um deles tem 200 extensões de 4 MB cada, ou seja, o LVM ele divide o disco em extensões, né? Extends, e cada extensão dessa tem 4 MB, né? No caso aí, ele dividiu o primeiro disco ali em 200 extensões, né, de 4 MB cada, dando aí um total de 800 MB. E o disco 2, que é o PV2, ele dividiu em 100 extensões de 4 MB cada uma também, né, totalizando aí 400 MB. Fez um disco que junta aí as duas capacidades, tá? Formando aí um agrupamento de 300 extensões, totalizando aí 1.200 MB ou 1.2 GB. Foi criado aí um volume lógico, tá? Com toda a extensão aí do grupo de volumes, né? Com 300 extensões, tá? Totalizando aí 1.200 MB ou 1.2 GB. Aqui ele já criou dois discos, né? Com capacidades diferentes. Um volume lógico com 250 extensões, totalizando aí 1.000 MB, ou seja, 1 GB. Okay? E o outro ficou com 50 extensões, totalizando aí 200 MB. Então ele criou dois volumes lógicos ali com capacidades diferentes. A gente pode usar também uma forma de você garantir os seus dados caso algum sistema de armazenamento falhe. LVM Mirrored, ou espelhamento de LVM, é um recurso do gerenciador de volumes lógicos, LVM, que cria cópias idênticas dos dados de um volume lógico em diferentes discos físicos. O principal objetivo dessa técnica é garantir a alta disponibilidade e a tolerância a falhas dos dados. Imagine que você tem um volume lógico onde estão informações críticas. Se o disco físico onde esse volume reside falhar, seus dados estariam perdidos. Com o espelhamento LVM, uma cópia exata desses dados é mantida em um segundo ou até terceiro disco físico. Se o disco original falhar, o LVM pode automaticamente direcionar as operações de leitura e escrita para a cópia espelhada. E seu sistema continua funcionando sem interrupções, né? Esse LVM Mirrored funciona como se fosse um RAID 1, tá? O RAID 1 é espelhamento. A gente também pode usar no LVM, tá? O Stripped Volume, tá? O LVM Stripped ou LVM em faixa é uma técnica do gerenciador de volumes lógicos que visa melhorar o desempenho da leitura e escrita de um volume lógico. Ele faz isso distribuindo os dados de forma sequencial em pequenos blocos chamados unidades de faixa ou Stripe Units, tá? Por vários discos físicos simultaneamente. Imagine que você tem um arquivo muito grande. Em um volume lógico comum, linear, esse arquivo seria escrito em um disco físico até ele encher, e só então passaria para o próximo. Com o LVM Striped, pedaços desse arquivo são escritos em vários discos ao mesmo tempo, como se estivessem sendo divididos e distribuídos, tá? Funciona como se fosse um RAID 5, ok? É a técnica bem parecida com o RAID 5. A gente também pode, com o LVM, a gente pode fazer snapshot, tá? O LVM Snapshot fornece a capacidade de criar imagens virtuais de um dispositivo em particular sem causar qualquer interrupção em um serviço. Quando uma alteração é feita no dispositivo de origem, após o snapshot, podemos voltar à condição original com o mínimo de esforço. O snapshot permite que execute um backup em um volume lógico sem a necessidade de parar um sistema em produção que está atualizando continuamente sua base de dados. Você poderá executar um FSCK em um arquivo de snapshot para verificar a integridade do sistema de arquivos e verificar se o sistema de arquivos original necessitará da execução deste procedimento. Usado para backups consistentes, a gente pode fazer backups com snapshot, tá? Testes e experimentação seguros, né? Você faz um snapshot do disco e monta ele em outro sistema e ali você faz a sua experimentação. Recuperação rápida de desastres e erros, ou seja, se o seu sistema por algum motivo, alguém fizer algum tipo de erro, você pode retornar aquele snapshot antes da mudança, ok?
criação de cópias para desenvolvimento e análise, migração de dados, só que com cuidado, porque existem ferramentas que são propícias para migração de dados, ok? Não é através do snapshot que você vai fazer isso. Você pode fazer, mas com muito cuidado. Bom, então a gente vai fazer um laboratório, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar as partições LVM. Segunda, a gente vai criar os PVs e os VGs. Terceiro, vai criar os LVs. Depois a gente vai formatar e montar os LVs. E depois a gente vai editar o FSTab para que essa montagem seja automática na iniciação do sistema, tá bom? Então, até lá, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.